Senhoras e senhores, estamos chegando aqui com mais um videocast Renovamente. Como sempre, é um prazer enorme poder estar juntamente com você na sexta-feira. Quem sabe sua sexta foi um pouco corrida, muitos afazeres, coisas para resolver, e agora você tirou esse tempo, chegou aqui, ligou a televisão e está acompanhando ou na TV ou no smartphone, porque hoje nós temos essa praticidade muito grande e você está nos acompanhando. Gente, muito obrigado pela sua audiência e já quero dizer algo para você. O programa de hoje será simplesmente fantástico. Já manda para todo mundo o link, se você estiver pelo Facebook, manda o link aí pro pessoal, porque hoje o meu convidado tem muita história para contar. Eu tenho certeza que a sua vida será edificada. Como eu sempre falo, todo mundo espera alguma coisa da sexta-feira à noite. Nós estamos aqui para ajudar você nesse processo de renovação, porque o final de semana está chegando, coisa boa. É tempo de você descansar, é tempo de você ouvir a voz de Deus e começar uma outra semana de uma maneira diferente. E hoje, para brilhantar a nossa mesa aqui, eu trouxe um convidado muito especial, uma história dele de vida, transformação, o que Deus fez. Olha só, deixa eu dizer, nós vamos aprender muito hoje, então não sai da frente das telinhas aí, porque eu tenho certeza que a sua vida será tocada, transformada, porque nós estamos aqui para impulsionar o seu coração. Está comigo aqui ele, Pastor Glauco. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor. Que honra poder receber o pastor aqui. A honra é toda minha, né, de estar aqui junto com o senhor nesse programa abençoado, né? De renovar. Isso, é renovar a mente. É isso aí. Coisa boa. E, pastor, eu conheço o pastor há algum tempo já, mas os nossos telespectadores não conhecem. Quem é o Glauco? Da onde que veio? É natural de Tubarão? Não é? Da onde que surgiu o Glauco? Então, fala um pouquinho aí para os nossos telespectadores. Da minha pessoa. Pastor Glauco é natural de Tubarão, nascido e há 40, vai fazer 48 anos em julho, que eu nasci em Tubarão, ali pela redondeza ali do Santo Antônio de Pádua. Sim. E estamos ali na batalha, na luta, né? Crescemos ali junto com todos os vizinhos e amigos, né? Uau. Fazendo renovar agora, junto aqui com todo mundo, lembrar da onde a gente saiu, por que chegamos até aqui hoje. Olha só. Isso vai ser maravilhoso poder compartilhar com todos os ouvintes, telespectadores que estão aí, né? Que estão assistindo, precisando de um renovo, precisando de uma ajuda espiritual. Nós vamos contar um pouquinho da nossa história, da nossa vida. É isso. Pastor Glauco, casado? Quanto tempo de casado? Manda um beijo para a esposa, para os filhos. Olha nos olhos delas aí, aproveita. Eu sou casado com a missionária Deise, tenho um filho, Israel, vai fazer 20 anos esse ano, e a minha filha Isabelle, que eu mando um beijo para eles também, e para todo o povo, né, que está assistindo nós. Legal, muito bom. Pastor, a primeira pergunta que eu quero fazer depois dessa apresentação tão nobre do pastor, agora os nossos telespectadores sabem quem é, né? Pastor, para o pastor, o que é renovar a mente? Pastor, renovar a mente, para mim, é todo santo dia, porque a renovação, ela vem para mudar e transformar a mente nossa. Sim. E quem pode fazer isso no nosso dia a dia? O conhecimento da palavra. Uau. É ela que nos renova, é ela que nos transforma, todos os dias. Porque se nós não conhecer todo dia um pouquinho mais da palavra, como é que nós vamos ser renovados? Sim. Como é que nós vamos mudar o nosso eu? O nosso jeito de viver, o nosso jeito de vestir, o jeito de falar. Tudo depende do quê? De uma renovação. E como nós vamos ser renovados, pastor? Conhecendo a palavra. Uau. Porque o nosso dia a dia é uma correria, é uma loucura. Muitas vezes tu não tem tempo para nada e muitas vezes tu não consegue nem abrir a palavra. E muitas vezes tu anda atribulado porque falta o conhecimento da palavra. Ela nos renova. Ela faz nós conseguir ver o mundo de outros olhos, com outra direção. E é isso que falta às pessoas conhecer a verdade. Porque ela nos renova. É ela que nos transforma. E ela me transformou e me renovou. Quando eu conhecer realmente a verdade que está na palavra do nosso Deus. Uau! Pastor, e para o pastor, antes, o pastor nasceu no lar cristão, não nasceu? Como é que foi a cultura da sua família? A nossa cultura era uma cultura de um povo católico,
Família toda católica. Eu não lembro aqui se nós tínhamos alguns da família que eram evangélicos, não lembro. Sim. Mas nós sempre tivemos amigos crentes. Entendi. Eu tinha amigo da Assembleia de Deus, que tinha uma boa amizade, mas não foi através deles que eu conheci Jesus. Olha que interessante, Olha né? só. Eu acredito que fui conhecer Jesus por causa da situação que a nossa família viveu. Por isso que nós conhecemos Jesus. E o que aconteceu na família? Começou comigo, principalmente, né, pastor? Eu estava estudando e, de repente, deu uma forte dor de cabeça. E eu sou expert, gosto demais de matemática. E logo a matéria que eu estava estudando, matemática, de repente, me deu uma forte dor de cabeça. Eu sentado na escrivaninha, do lado da minha cama, eu tive que deitar para trás, porque a cabeça ficou abalada. Sim. Sabe o que é a cabeça? Dá uma forte dor, assim, tu não conseguir, e de repente eu caí assim, pro lado, em cima da minha cama, queria chamar minha mãe, queria chamar alguém, e aquilo vinha e me sufocava. Meu Deus. Foi bem isso, assim. E aí, aqui dali, foi um primeiro caso que começou com a minha vida sendo arrasada. Começou Sim. ali, o Sim. meu O sofrimento. pastor tinha quantos anos na época? 15 anos, pastor. 15 anos de Eu idade, tinha meu 15 Deus. anos. E eu senti na hora que não era coisa boa. Porque do nada, eu estou estudando, fazendo uma coisa, e senti uma opressão tão grande na cabeça que não era normal. Era fora do normal. E na mesma hora eu caí que tentava chamar minha mãe, alguma coisa me sufocava a minha garganta. Eu tenho certeza que tem pessoas em casa que de repente já passou por isso e não entende o que é isso. E eu hoje, com a experiência que eu tenho, com o Deus vivo que a gente conhece, a gente sabe que era um problema espiritual que estava me atacando naquele momento. E eu, naquele momento, pastor, eu pedi para Deus força. E Ele me atendeu. Porque eu não conseguia se livrar e nem chamar minha mãe. Eu fui me arrastando pela parede até a cozinha da minha casa para conseguir chamar a mãe. A mãe, quando me viu, já viu que não era coisa normal. Meu Deus do céu. O que está acontecendo, Glauco? Que eu não conseguia falar. E aquilo me sufocava, pastor. E eu digo para o senhor, eu senti uma pressão muito grande sobre de mim e eu não conseguia dominar a minha voz. Mas o meu corpo parecia que estava sendo tomado por alguma coisa. Meu Jesus. Espiritual. E na mesma hora, como a minha mãe ia nesses lugares de benzedura, essas coisas assim, eu não sei se pode falar. Sim, mas sim. como ele diz, é um testemunho da minha vida, é a transformação da minha vida, é a minha história que eu passei para hoje conhecer Jesus. Sim. Entendeu? A minha mãe, na mesma hora, já viu que tinha alguma coisa de errado e era problema espiritual. Ela começou a fazer as orações dela ali, para ver se eu ficava bom. Pastor, na nossa casa era carpé. Eu pegava assim a minha mão no chão, ó, fazia assim, eu não conseguia ter controle. Meu Deus. Eu não tinha controle espiritual do meu corpo. O inimigo, o diabo, ele não conseguia tomar minha mente. Mas o meu corpo, ele fazia coisa que eu não conseguia dominar. Era muito mais forte do que eu. Então ali foi o primeiro problema que você aconteceu ali. Aí, mas a sua mãe já era convertida? Não, também não. Não. A mãe gostava muito de ir nas benzedeiras. Ela ia nas quinta-feiras lá em cima na catedral e descia ali perto da porta do cemitério ali tinha uma senhora que tinha uma casinha de rezadura, vamos falar assim, né? Entendi. De reza. Aí ela sempre ia lá, e uma vez ela até me levou para lá, já fui várias vezes, que eles dar um passe, fazer umas orações ali, e eu não acreditava naquilo, pastor. Olha só. E na hora que veio aquilo ali, eu lembrei daquela mulher, que ela girando lá e coisava, e trocava a voz, e fazia outras coisas, e aquilo ali ficou martelando na minha cabeça, e aconteceu tudo com isso aí, e nós fomos descobrir, pastor, tinham feito 2 trabalhos de macumba, nos 2 cantos, dentro do nosso cercado, que eu não sei como é que entraram para fazer isso, sendo que a cerca da nossa casa, né, é bem alta. E sempre ficava bem cadeado os portões, não sei como é que entraram e fizeram. Mas botaram gordura animal dentro do nosso cercado para destruir a nossa família e a nossa casa. Amado. E estava conseguindo, tá, pastor? Resumindo assim, foi o meu irmão ficar alcoólatra, a minha irmã estava quase ficando travada, de cadeira de roda, os médicos já tinham desenganado, que ela estava dando um problema na coluna, do nada começou a acontecer muitas coisas ruins. Eu tive um momento, pastor, nessa tribulação toda, que eu peguei uma faca, a minha mãe reclamando muito das problemadas que estava, nós já estávamos perdendo todos os recursos financeiros, meu pai trabalhava na rede ferroviária e chegaram a fazer vaquinha na rede ferroviária, porque era muita medicação, porque quando começou a dar esses problemas, pastor, foi um atrás do outro. Meu Deus do céu. E nós tivemos que ir para psicólogo, a minha mãe levou para psicólogo, psiquiatra, por mais que sabia que era espiritual,
Mesmo assim, nós fomos procurar primeiro os recursos natural da medicina. Fomos. E lá só chegou num ponto, pastor, que eu tomava o Edanol, que é um dos medicamentos muito fortes, e outro medicamento que eu não lembro o nome agora, de tarja preta. Eu, com 15 anos, comecei a tomar essas coisas. Meu Deus. Eu ficava que nem um robô, pastor. Isso aqui que é um robô? É um robô. O senhor falava, alguém me chamasse aqui, eu ia fazer assim, ó. Lentamente. Oh, meu Deus do céu, travava tudo, pastor. Eu não dormia, o senhor não faz ideia. Eu via vozes, ouvia vultos, pessoas perturbando, espíritos me perturbando, chamando meu nome 24 horas. Meu Deus. Tu ia dormir, tu escutava, parecia um exército de coisa ruim, marchando do lado da janela do teu quarto e chamando o teu nome na tua cabeça. Sim. Glauco, Glauco, um monte de vozes assim de pessoa. Sim. E aquilo, tu escutando aquele espaço, parecia que tu estava marchando do lado, na calçada do lado da tua janela. Meu pai e a minha mãe não aguentavam mais, porque eles não ouviam nada, quem ouvia era eu. Sim. Quem estava ficando perturbado, enlouquecendo, era eu. E eles não sabiam o que fazer, coitados. Eles não sabiam. Sim. Um mandava, vai lá em tal lugar que lá eles vão dar um jeito. Depois que a medicina nos enganou, pastor, nós tivemos que correr para tudo quanto é outro lado. Todos os lados. Menos a casa do Senhor. Olha só. Menos para o Evangelho. E a sua TV ou seu smartphone no videocast novamente, porque Deus quer falar no seu coração. Não posso deixar aqui de agradecer também aos nossos apoiadores. Agradecer aqui a Calibra Acessórios, né, na figura ali do nosso querido Serginho. Então o telefone para contato é 3628-1414. Você que tem caminhão, precisa de peças para o caminhão, acessórios para o caminhão, manutenção, ar-condicionado, procure o Calibra Acessórios, né? Fica aqui na BR-101, no bairro Morrotes. Telefone 3628-1414. Pastor Glauco, o pastor comentou e falou aqui a respeito da sua história, né? E a gente encerramos o bloco e o pastor estava contando. E eu quero que o pastor continue para a gente ver o que realmente aconteceu, porque começou algo na sua casa, na sua família. Sim. Uma situação que foi pegando um, depois outro, depois outro. E o pastor comentou que lá na empresa chegaram a fazer vaquinha para o seu pai, conseguir dinheiro de tantos remédios que vocês gastavam, de tanta opressão que vocês tinham dentro de casa, tanta doença. É isso. Tanto problema que se levantou, né? Pois é. Pastor, foi tanta coisa, uma em cima da outra, que o casamento do pai e da mãe, que era o objetivo do diabo, destruir a nossa família. Sim. O casamento do pai e da mãe estava indo para a cucuia, já estava indo a ladeira abaixo. Meu irmão, dele a bebê. A minha irmã com aquele problema na coluna, que os médicos estavam dizendo que ela ia ter que ficar na cadeira de roda. Um monte de problema sobre a família toda, muita opressão. E o devorador comendo de tudo quanto é lado. Nós não tinha mais dinheiro para gastar. Nós passamos uma situação que os outros traziam coisa para nós comer. Entendi. Então a coisa ficou numa situação muito agravante, pastor, e todo mundo dizia, vai em tal lugar que vai ser resolvido, vai em outro lugar, lá eles vão dar jeito. Sim, e nada. Naqueles lugarzinhos onde eles fazem os batuques. Sim. Eu fui em vários lugares, pastor, onde mandavam e nós fomos. Aqui na região, piquei muita casa de orações, de espiritismo, benzederia, nós até chegar em Laguna. Nós chegamos para lá no Rancó, já chamamos no Rancó, no costão do Morro da Glória, lá na Laguna, numa casa onde eles faziam o trabalho pesado. Meu Deus. E eu digo para o senhor, pastor, tudo isso a minha mãe levava sem conhecimento da palavra, achando que ia ajudar. Eu, sem conhecimento nenhum de Deus, eu dizia para meu pai e para minha mãe, vocês estão me levando cada vez mais para o buraco. Sim. Eu estou me afundando mais, porque quando eu ia nesses lugares, aparentemente parecia que ficava bom, pastor. Só que eu sentia que se tinha 2 ou 3 ou 4 coisa ruim atrás de mim, vinha mais um monte. Meu Deus. Perturbação vinha pior depois. Na hora ali parecia que ficava... mas era só ilusão. Só ilusão. Eu ficava muito pior depois, pastor. Então a situação nossa foi se agravando cada vez mais. O pastor ficou assim no período de quanto tempo? 3 anos, pastor. 3 anos. 3 anos de sofrimento sem dormir. Não comia direito, eu estava que nem um zumbi. Eu não comia porque eu tinha medo que alguém botasse alguma coisa. Vinha na minha mente, eles querem te matar. Meu Deus do céu, eles só estão trazendo só coisa assim. ruim. Meu Jesus. Dizem assim, ó, aquele ali está trazendo comida, está imacumbada, tá coisa não sei o quê, está enfeitiçado. Vinha um monte de coisa assim, e eu ficava assim, não conseguia comer. E vinha muita coisa na mente, pastor. Pastor, o diabo estava tentando que eu servisse ele. Só para o senhor ter noção, chegou num nível
Porque o diabo diz, tu tem que desenvolver o que está dentro de ti, tu estás sofrendo porque tu estás impedindo de o espírito desenvolver na tua vida. Eu assim, não, mas eu não quero esse espírito que está me perturbando, me incomodando, desenvolver. Os caras diziam assim para mim, pastor, tu tem que desenvolver. Tu tem dom, assim, esse dom eu não quero. Não deixa eu dormir, uma perturbação só. Eu falo para o senhor, pastor, foi sofrimento. Foi sofrimento. E eles diziam assim, tu tem que fazer. Eu assim, não tem que fazer, não. Eu não aceitava o diabo de jeito nenhum na minha vida, pastor. Amém. E o pessoal dizia assim, ó, tu tem que desenvolver, porque tu tem um dom. Você, mas esse dom eu não quero. Mas é bom para ti, eu não quero ser escravo do diabo, eu não quero ser cavalo do bicho. Porque o que está me fazendo mal, como é que vai me fazer bem se eu desenvolver? Sim, Por que vai me fazer bem? E eu sempre tinha um temor às coisas de Deus. E a realidade é um engano, né? É engano. É Todos que estão mentira, nessa né? vida, pastor, eu falo para o senhor, eu conheço pai de santo, conheço muitas pessoas, a vida deles é um sofrimento, são escravos do inimigo. Eu falo para o senhor porque o diabo queria me escravizar, o diabo queria que eu fosse servo dele, e eu não aceitei. Desde o início, eu não aceitava aquela situação que eu estava vivendo, que eu tinha uma vida normal, de repente a vida do nada virou um caos. Do nada, todo mundo tinha vizinho que achava que eu tinha até usado droga. Eu nunca botei droga, nenhuma maconha, que era coisa da época de guria, adolescente, eu nunca botei na boca. Tinha gente que achava que quando eu estava tomando aquelas medicações, que eu era drogado. Olha e na só. verdade era uma droga de médico. Sim, mas não era porque eu usei alguma vez droga. Nunca usei. Graças a Deus, meu pai e Então minha o mãe pastor sempre- viveu aí um período de 3 anos de opressão, de 3 realmente a família sendo destruída, né? Porque na Totalmente. realidade De cima a baixo. é o que a palavra de Deus diz, João 10:10, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Bem né? essa palavra, O objetivo é esse. Quem sabe você que está em casa aí, você está olhando para o testemunho do pastor Glauco aqui, você está dizendo, meu Deus do céu, eu estou passando por isso. E passa. Tem Sabe, muita eu estou vivendo isso, né? Mas deixa eu dizer algo para você aqui, em nome de Jesus. Existe uma renovação de Deus para a sua Graças vida. a Deus. Existe o tempo de Deus para a sua vida. E pastor, e aí depois desses 3 anos, o que aconteceu na vida do pastor? Pastor, graças a Deus, o meu irmão, que morava em Florianópolis, ele começou a assistir um programa na TV às 6 horas da manhã, olha só. Ele se acordava muito cedo, porque ele trabalhava no hospital e morava no hospital. Sim. No São Sebastião, se eu não me engano, um hospital de câncer. Ele trabalhava lá no administrativo e morava lá. Como ele era daqui de Tubarão. Ele começou a assistir todo dia um programa na TV. Como é importante o programa de TV. Olha só. O senhor está entendendo? Sim. Ele começou a escutar testemunho de pessoas que eram abençoadas, que estavam sendo curadas de tantas coisas. Ele falou assim, dá uma olhadinha na TV, vocês aí, nós estamos passando tanta luta, a nossa família. Tem gente que está recebendo graça. Estão dando testemunho na TV, que Deus muda a situação. E nós era muito católico, nós, para ouvir outras coisas a não ser da nossa religião, Sim. nós era Tinha muito uma duro. resistência, Tinha muita resistência. Família toda católica, tudo assim. Só que nós não tinha mais para onde ir. Sim. Nós já tinha procurado tudo que todo mundo indicava, desde a medicina até esse mundo espiritual que existe, né? O lado obscuro nós procuramos para ver se resolvia também, para a gente continuar na mesma vida. Só que Deus não permitiu que nada acontecesse. Por quê? Porque Ele queria que a gente tivesse um encontro com Ele. Uau. E Deus usou meu irmão para chegar e dizer assim, assiste o programa. E naquela época, pastor, só para o senhor ter ideia, tá? Nós estamos aqui com um copinho de água. Sim. Os pastores faziam uma oração, porque olha o que é fé. Dizer para botar um copinho de água em cima da TV. Que depois que eles iam encerrar e iam abençoar aquele copo de água. Eu falo para o senhor, pastor, a minha renovação e a minha mudança começou num copinho de água. Olha só. O meu encontro com Jesus foi a minha fé, crendo na oração que foi feita através daquele copinho de água. Nós começamos a assistir 6 horas da manhã o culto que o pastor fazia lá, a pregação. Sim. E no finalzinho nós tudo louco para tomar aquela água, para ver se mudava a nossa história. Mas a fé era tanta, pastor, que a situação estava tão complicada. Cada vez que eu tomava um copinho de água, eu sentia força. Meu Deus, forte isso. Cada copinho de água, eu sentia que aquelas coisas ruins que estavam ao redor de mim, incomodando eu, se afastavam. Eu me sentia muito bem. Eu falei assim, mãe, se nós assistindo esse programa todo dia de manhã, nós já estamos ficando um pouquinho melhor. Imagina se nós for na igreja. Imagina se nós for lá ouvir e receber uma oração direto.
Sim. O que não vai acontecer com nós? Se nós só no copinho de água já está dando um efeito, eu estou sentindo melhor. A mãe pegou, nós vamos ver onde é o endereço e vamos lá conhecer essa igreja. Pastor, eu digo para o senhor, eu agradeço a Deus que aquela porta estava aberta. Sim. Por isso que é tão importante a igreja estar com a porta aberta. Nós olhamos o dia, a hora e começamos a ir. Eu digo para o senhor, pastor, primeiro dia que eu coloquei a planta dos meus pés na igreja, foi como tirar com a mão tudo aquilo que eu estava perturbado. Meu Deus. Eu não conseguia dormir, pastor. Tinha que tomar remédio para dormir. E mesmo tomando remédio eu não dormia, porque era uma opressão maligna sobre a minha vida. Eu cheguei em casa, parecia que eu estava flutuando. Olha Acabou só. o culto. Pastor, do começo ao final, eu chorei o culto inteiro, ouvindo a palavra, as orações. E quando eu saí de lá, eu saí flutuando. Meu Deus. Cheguei em casa, meu pai, o que aconteceu? Meu pai já olhou, meu semblante já estava diferente, pastor. Olha só. O que aconteceu lá? Pastor, eu falo para o senhor de coração. Meu pai que não tinha ido, só foi eu, a minha mãe e a minha irmã, que nós estávamos Sim. mais na dependência mesmo, né? Entendi. Pra que Vamos Deus tentar. Tentamos aqui, tentamos De ali, tudo não quanto é lado. teve Tudo quanto é saída. porta, não tinha saída. E quando nós entramos na porta onde pregaram o evangelho, que liberta, que cura, pastor, aquilo lá foi entrando dentro de mim. A palavra veio e me rasgou de dentro, assim, ó, e foi me limpando e foi me lavando. E eu assim, sabe o que eu fiz, pastor? Eu posso dar esse testemunho e dizer para o senhor. E eu falo isso na igreja onde nós pregamos. Você quer mais de Deus? Se dedique, priorize Ele, coloque Ele em primeiro lugar. É isso. Pastor, eu ia no culto de manhã, à tarde e à noite. A igreja tinha culto de manhã, eu ia de manhã. Eu ia à tarde porque eu estava com sede. Eu queria mais daquilo. Eu queria aprender mais de Deus, que Ele estava mudando a minha história. E isso que muitas pessoas não entendem. Eu vou no culto quando dá. Na hora que estou com dor, eu vou lá para receber uma benção. Só. Gente, não tem coisa melhor. Não entenderam nada ainda, né? Muitas pessoas hoje vão na igreja só porque quer aquela bênção, mas quer continuar no pecado, quer continuar naquela vida errada que ela está. Ela quer a bênção, mas não quer o abençoador. Verdade. Eu não. Eu queria era o abençoador na minha vida. Não só quando eu senti ele entrar em mim e mudar tudo a minha história, pastor. Eu só em pensar assim, vou voltar para o lodo onde eu estava? Para aquela vida que eu tinha? Depois que Deus está me renovando a minha mente, o meu coração, meus pensamentos, mudando a minha história, a minha casa, a minha família. Nós fomos tudo mudado, pastor. Meu Deus do céu. Pastor, eu vou fazer uma pergunta para o pastor aqui, que eu acho muito pertinente. Pode fazer. Por que que muitas pessoas, elas vão a Cristo, encontram Jesus, né? Na realidade não encontram, mas vão à igreja, começam a... Ouve a verdade. Ouve a palavra e tal, e elas até começam a mudar, mas o tempo passa e as pessoas, em vez de continuar, elas começam a retroceder. Trabalho excelente na cidade de Tubarão. Ele está contando um pouco da história dele, testemunho de vida, tudo que viveu, o que está vivendo e o que vai viver daqui para frente. E como é bom a gente ver e ouvir as histórias das pessoas, não é verdade? Porque a nossa fé, ela é cada vez mais aumentada quando nós ouvimos pessoas que, quem sabe, estão vivendo o que nós estamos vivendo, ou já viveram melhor o que nós estamos vivendo hoje, e estão vivendo um processo de renovação e de mudança. Sim, é para isso que a palavra de Deus diz: seja minha testemunha, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então nossa missão aqui é isso, é levar até aonde você estiver essa palavra de renovação para a sua vida. E no último bloco eu fiz uma pergunta aqui para o pastor Glauco, que é a seguinte pergunta: muitas pessoas vão à igreja, começam a frequentar a igreja, a vida está toda detonada, toda destruída, elas começam aí, daqui a pouco, elas começam a mudar, começam realmente a ouvir a palavra, viver uma vida de transformação e renovação. E eu fiz a pergunta: por que muitas pessoas, pastor, por mais que vão, começam a ver que a vida está mudando, e elas começam a retroceder, começam a voltar atrás? Por que isso acontece? Pastor, muitas pessoas, por elas ir com sede de resolver os problemas que elas estão passando, elas esquecem de priorizar o mais importante, não só resolver o problema, mas sim se envolver com Deus, se entregar para Deus. É isso. As pessoas muitas vezes elas só querem que o problema dela seja resolvido e que ela seja abençoada. E ela esquece que ela tem que ter comunhão com Deus. Ela tem que buscar
a renovação dela, a transformação dela própria, não só daquele problema que ela foi buscar, daquela solução que ela queria. Pastor, eu quero ser abençoado, eu estou com um problema no casamento, eu vou lá, eu oro e o meu casamento é restaurado. De vez ela permanecer buscando e firme para ter uma comunhão com Deus, ela começa a se afastar, o casamento dela já se consolidou, já se firmou, que ela está sendo abençoada na vida sentimental dela, e o que ela faz? Começa a relaxar. Deixa de buscar, não, mas hoje eu não vou, porque já está abençoado, ela já recebeu aquela bênção. Aí o que acontece? A pessoa começa uma decadência. Daqui a pouco, não estou dizendo que Deus tira a bênção que ela recebeu, mas o diabo, ele é expulso. O diabo que estava fazendo a separação, que existe um seleto grupo de demônios que atuam na vida sentimental, que se chama pombagira e outros demônios, eles trabalham atuando o quê? Para separar, para destruir. É o serviço deles. É o serviço deles. Eles, quando são pagos, alguém faz um trabalho para destruir alguém, ou um casamento, ou uma vida financeira, eles são pagos para destruir. Aí a pessoa vem para a igreja e começa a receber oração forte, ouve a palavra, e o diabo é obrigado a sair, quando é determinado a libertação daquela pessoa. E o que acontece? A pessoa só quer a benção. Só quer a benção, verdade. Ela recebe a benção, daqui a pouco começa a relaxar. Agora não preciso mais ir na igreja, porque eu já recebi a benção. Sim. Aí ela não está envolvida, ela não está selada com o Espírito Santo, ela não está revestida da armadura do Espírito Santo. Aí o que acontece? Ela só veio com foco de resolver aquele problema, aquela situação. E é por isso que muitos crentes hoje dizem que são crentes porque estão congregando, mas o verdadeiro crente é aquele que vai, né, no culto, nos domingos se encher, ou no sábado, que é o nossos cultos é no sábado, né? Sexta, sabá e sábado. Sim. É no dia que a gente adora a Deus, agradece a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E é ali que a gente se renova. Até ontem eu estava falando para o povo, na igreja, no culto das quarta-feira, eu estava dizendo, nós cristãos, nós temos que ser que nem o celular. Como assim que nem o celular, pastor? O celular, se tu não colocar ele na tomada e carregar a bateria, ele não fica fraco e não apaga. Sim. O cristão é a mesma coisa. Uau, se não for na igreja, ir lá buscar de todo o coração, não só lá visitar, né? Não só lá bater o cartão, mas se entregar e pedir a renovação, ser cheio da presença de Deus, irmão, daqui a pouco tu quando vê, até os que estão de pé caem. Se não buscar, se não se firmar e se entregar quando for na igreja. E quando o pastor fala até sobre isso, tem algo que acontece muitas vezes, pastor, que as pessoas elas olham e falam assim, eu sou a igreja, então eu não preciso ir lá no prédio. Eu sou a igreja, então para que eu vou lá no prédio? Eu não preciso ir no prédio. Isso está sendo muito polêmico. E a realidade é o quê? Nós somos igreja, quando nós estamos juntos. É bem isso. Então, assim, uma pessoa sozinha, ela não é igreja, ela é uma pessoa. Mas agora ela se reuniu, aí sim, tornou uma igreja. Tá entendendo? Eu já vejo mais assim, pastor, corpo de Cristo. É isso. Um membro, é a mesma coisa nós pegar assim, ó. O senhor tem uma função na igreja. Sim. Eu tenho outra função na igreja. Sim. E todos nós somos o corpo de Cristo. É isso. Juntos, porque se tu pegar um membro e separar do corpo de Cristo, o membro, ele acaba morrendo porque está deslocado do corpo. Sim. Ele se afastou da igreja, que eu digo do corpo de Cristo, ele acaba morrendo por quê? Mas eu sou a igreja. Então permanece fora. Vai ficar. Não dá. É a mesma coisa, arranca o teu pé, pastor. Joga lá fora. O corpo continua sendo corpo. Sim. Sem o pé ou com o pé, ou não é? Sim. Ele continua sendo corpo, mas o pé, lá sozinho. Ele consegue viver? Ele morre. Ele apodrece. Verdade. E ele some. Sim. Agora o corpo continua de pé. Sim. Então nós somos o corpo de Cristo, pastor. Eu vejo assim, nós unidos, nós somos o corpo de Cristo. Nós fizemos parte do corpo de Cristo. Membros, quando estão tudo reunido, é o avivamento, é o fogo desce. É isso. O nosso Senhor diz, onde tiver dois ou mais reunidos em nome dele, ali nós estaremos. Sim. Ali ele estará. Então, muitas vezes a pessoa, mas lá em casa eu reúno a minha família. Não é a mesma coisa, irmão. Lá em casa um telefone vai tocar, alguém vai te chamar e vai te tirar do foco. A igreja, ela faz uma labareda quando está tudo junto, todo mundo cantando, todo mundo adorando, todo mundo se buscando. Se renova. Sim. Se enche. A renovação acontece. Acontece. De verdade. Quando a pessoa realmente vai com uma missão de não só lá receber, mas sim lá dar o seu melhor para Deus. É isso. Melhor adoração, Muito melhor bom. louvor. Porque tem gente que quer ir lá só para receber. Verdade. Não quer ir lá para cultuar a Deus. Sim. E o sábado e o domingo, que
que é Sim. cultural do povo ir na igreja. Não é, eu vou lá para fazer uma campanha. Não, eu vou lá para agradecer. Sim. Eu digo pro povo, você não quer vir agradecer a Deus, não tem problema. Só que o dia que tu se fortalece, tu se renova, não é na quarta, mas sim no sábado. Sim. É no domingo, Sim, vamos dizer sim, assim. sim. Que é no dia que tu vai agradecer, adorar, louvar, ouvir a palavra que nos renova, que É nos isso. avia, é o alimento. Então, se a pessoa não vai, pastor, o que vai acontecer? Ela vai ficando fraca. Vai ficando eu não vou nesse sábado, eu não vou nesse domingo. E vai deixando. Vai deixando. Só vou lá na quarta, porque na quarta é oração forte, é o dia de libertação. E se tu não se encher, tu vai ficar vazio, meu irmão. Verdade. O diabo é mandado embora, mas se tu não for lá botar os teus pezinhos na igreja para agradecer, louvar e se recarregar da presença de Deus, se buscar Ele em espírito e verdade, que Ele vai vir buscar os adoradores, né? Sim. E aí? As pessoas estão sofrendo e estão, muitas vezes, se afastando de Deus porque elas mesmas não estão buscando, como é que é a palavra correta? Eles não estão buscando, pastor, viver uma relação com Deus. Uma relação. Diária. Diária. Todo santo dia. Verdade. Onde Não, esse exemplo até que o pastor falou aqui do celular é muito bom. Imagina. Muito bom, porque o celular, ele... Ninguém larga hoje, né? Não, Ninguém sai larga. sem ele. E assim, se não tiver bateria, para que serve o celular? Para mais nada. Né? Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, para que serve a nossa vida? Nada. Não É um verdade? alvo fácil para o diabo destruir e fazer o que ele quiser. Então, se nós todo dia, vamos dizer, ou todo sábado, ou todo domingo, ir lá na igreja, se encher, Sim. prestar culto para Deus. Não, o culto não foi bom para mim hoje, então tu não deu o culto para Deus. Sim. Porque o pastor vai pregar, vai louvar e adorar a Deus, é para Deus. Sim. Se você vai na igreja porque quer ouvir palavrinhas boas, não, tu tem que ir lá para ser exortado, para ser renovado, para ser avivado, Sim. para aprender. Sim, E a pessoa pensa, o culto hoje não foi bom para mim, não foi bom porque tu não prestou atenção. Verdade. Muitas vezes a palavra não foi para ti, mas foi para outro irmão. E mesmo assim tu tem que dar glória. Sim, tem que Os se crentes alegrar. cascudos muitas vezes é o que estão mais se esfriando, porque acham que, eu já ouvi essa palavra, para mim não me serve. Como que não? Como que não? A palavra se renova todos os dias. Tu pode ler o mesmo versículo todo fim de semana, ele vai te dar um significado. Sim, que verdade. tu tá precisando. Muito e é bom. isso que muitas vezes que a pessoa não compreende. E hoje a gente está vendo esfriamento, não é daqueles que estão começando, pastor. A gente está vendo dos dos que já antigos. estão. Verdade. Esses aí que estão já achando que já estão até salvos. Sim. A salvação é diária. É diária. É todo dia. Todo dia. Ele diz que nós estamos na fila da morte. Lá no livro de Romanos, pastor, capítulo 8, lá nos versículos 35 e diante, fala bem claro que nós estamos numa fila da morte, no matadouro. Todo dia nós não sabemos quando vai chegar a nossa fichinha. Tu sabe quando o senhor vai morrer? Não, Quando eu vou morrer? Ninguém sabe, graças a Deus, não sabemos, É. senão nós ia se apavorar. O sofrimento ia ser muito grande. Muito maior. Quer ver quando os médicos dizem assim, agora isso aí tem não sei quantos dias. Parece que está matando mais rápido a pessoa. Verdade. Melhor não dizer nada. Porque ela vai vindo um dia cada vez, sem sofrimento. Mas tu sabe assim, pastor, tu tens um mês, esse mês tu vai querer fazer tudo na tua vida. Sim. E não é assim. Não. Nós, como verdadeiro cristão, nós deveríamos viver um dia de cada vez, sabendo que amanhã pode não mais existir. É isso. E fazer o nosso melhor E hoje. algo que é muito legal também, pastor, que o pastor falou aqui, é que o quê? Eu ir na igreja não me exime de buscar em casa também. Claro que não. Né? Claro. A gente, porque muitas vezes as pessoas podem ouvir e falar assim, não, mas então eu não obrigado. preciso buscar em casa. Não. Eu vou para a igreja lá no sábado, vou para a igreja no domingo, tá tudo certo. Não, Pelo é só contrário, isso. Não. né? A gente precisa entender que o quê? A minha busca diária, né, precisa ser, tem que ser diária. Agora, a minha comunhão com o corpo de Cristo aí pode ser semanal. Né? Não tem problema. É necessário. É necessário. Dá aquela carga porque é forte. ali que a gente vai sendo lapidado de verdade, Renovado, né? É ferro com ferro se afiando, é pessoa com pessoa, é jeitos diferentes de lidar com situações, e é ali que a gente aprende. Verdadeiramente. Pastor, e o pastor passou por esse processo de renovação na vida do pastor. O pastor viveu esse tempo, agora encontrou Jesus, né? Teve esse encontro marcante com Jesus. Marcou a história. Dali para frente, a sua vida se tornou no mar de rosas. Quero agradecer aí o nosso amigo Camilo, ali do Camilo Motos, que tem nos ajudado também, apoiado o videocast para chegar até na sua casa, para poder levar esse processo de inovação na sua vida. Então, pensou em moto? Procura ali Camilo Motos, ali na cidade de Capivari de Baixo. Tenho certeza que o atendimento será especial
para você. Pastor Glauco, eu fiz uma pergunta aqui no último bloco, pastor, que muitas pessoas vêm para Cristo, agora elas acham assim, pô, agora acabou a dificuldade, não vou ter mais problema nenhum, minha vida se torna um mar de rosas, uau, como é bom, como é bonitinho ver aquele irmão que tinha uma vida toda arrebentada, mas agora parece que depois que ele foi para Cristo, acabou o sofrimento, acabou as dores, É assim, pastor? O pastor foi assim? Aparentemente no começo é bem assim, pastor. O senhor ri, né? Não, realmente no comecinho é, mas eu seria mentiroso em dizer que não vai ter mais problema. Tem muito pastor que chega e se convida, vem para minha igreja que os seus problemas acabaram. Isso aí, meu amigo, é ilusão e engano do Satanás. Sim. Porque realmente aqueles problemas que tu estava vivendo, como eu estava vivendo, acaba. Graças a Deus. Sim, porque mas há uma renovação na mente. Sim, aí tu é renovado a tua mente, o teu coração, a tua vida, aqueles problemas não vão mais te atingir. Sim. Porque Deus te libertou, tu conheceu a verdade, entendeu? Só que nós vamos começar em outra batalha, outro nível espiritual, porque daí tu começou a compreender a palavra, tu não vai mais errar, tu não vai deixar mais margem pro diabo te pegar naqueles lugares que tu estava sofrendo. Mas nós, como verdadeiro cristão, a palavra de Deus diz que a gente vai passar por espinhos. O que significa ser espinhos? Vamos ter lutas, vamos ter perseguição. No mundo tereis aflições, né? Então ele não prometeu um mar de rosa, ele não prometeu nunca. Isso que tem aí os evangelhos que existe aí, né, entre aspas, que promete uma vida de maravilhas, não é o evangelho de Cristo. Jesus disse, se tu estás realmente fazendo o evangelho da salvação, tu vai ser perseguido, tu vai ser odiado pelo mundo, porque o mundo não quer que tu vive uma vida tranquila aqui. Sim. Porque nós estamos aqui de passagem, nós verdadeiros cristãos, aqueles que se realmente tiveram um encontro com Jesus, sabem que aqui não vai ser nada fácil a nossa vida aqui. Vai ter os períodos bons, mas vai ter períodos de luta. Sim. Vai ter altos e baixos, vai para nós tudo. O que mais importa para nós cristãos, pastor, nesse meio de sobe e desce, de lutas, na hora das maravilhas, a gente glorificar a Deus. Pastor, hoje eu estou passando luta. Adore a Deus. É isso. Amanhã eu estou passando na graça, estou numa boa. Adore a Deus. É isso. Não deixe de buscar a Deus porque começou a vir luta. Pastor, eu estava indo tão bem na igreja, estava tudo muito bem, mas começou a vir as lutas, eu deixei de ir na igreja. Aí que tá. A falha está aí. A hora que vem as lutas, porque tu está em Deus, tu acha que não vai ter mais luta. Isso aí é ilusão que alguns entre nós, infelizmente existe, que promete uma coisa que é mentirosa. Dizer que tu não vai ter mais problema, tu vai ter problema. Tu vai ter luta, mas vai ter vitória também. É isso que muitos cristãos não compreendem. Não compreendem. Pastor, mas então quer dizer que para mim ter vitória, para te ter vitória, tu vai ter que ter luta. Tem que ter. Aí se tu não tem luta, como é que tu vai ter vitória? O que seria de Moisés sem o Mar Vermelho? Pois é. Aí, O que seria de Davi sem Golias? Bater a vitória que teve e ele mudar de vida. Ele não mudou de vida depois que ele venceu o Golias? Ali que está a grande verdade de viver a vida com Deus, né? Porque assim, eu passo por lutas, eu passo por provação, eu sei que eu vou passar, mas só que eu sei que tem um Deus agora do meu lado. É diferente. Antigamente eu tentava lutar as minhas guerras sozinho. Aí quase me acabava, quase morria. Hoje não. Hoje eu tenho alguém que eu posso ir para o quarto, fechar a porta, ou na sala, onde quer que seja, fechar a porta e clamar por ele e dizer, Senhor, me ajuda, eu preciso da tua força. E aí o Senhor vem e nos dá o refrigério para aquela situação, da direção, força, da clareza. Nossos olhos se abrem, meu Pai, eu nunca tinha visto desse jeito. Deus manda alguém que diz para ti, eu fiz tal coisa. Meu Deus, eu não tinha pensado nisso. É verdade. Aí a gente vê Deus fazendo, Deus trabalhando. E é esse é o verdadeiro diferencial. É verdade. Né? Que nós passamos sim por aflições, passamos sim por lutas. Normal. Se não passar, tem que passar. Porque é através da luta que nós vamos ter a vitória, a salvação. É isso. Se nós não tiver batalha nenhuma, como é que nós vamos dizer que somos que vencedores? Que vida sem graça. Não, só benção, só benção. Peraí, não vai ter lutinha pra gente vencer? E aí? Onde vai estar as vitórias sem as lutas? Então nós somos obrigados a ter luta. Então a grande realidade é o quê? É ver Deus no meio dessas dificuldades, né? Aí tu consegue ver o agir de Deus, o mover de Deus. Olha só. Eu digo pro povo lá, você não vai pensar que eu vou aqui na igreja pregar para você só coisinha boa, não, eu vou te pregar, tu ser forte.
ser corajoso. Enfrentar as lutas que virão. Porque se tu for forte e corajoso, tu vai vencer o dia mal. Porque o dia bom qualquer um vence, ou não é? Não. É muito fácil vencer o dia bom, dar glória a Deus, aleluia. Aí. E na igreja, quando tá tudo bem, é fácil. Mas quando tu tá com dor na perna, dor de cabeça, e eu tenho que ir na igreja. Por quê? Eu vou lá ser abençoado, eu vou lá buscar. Lá Deus. que é o lugar que Lá me que é o cura. verdadeiro hospital para me curar de tudo. Porque o inimigo, ele coloca tanto obstáculo para que as pessoas não vão até ouvir a palavra de Deus que você não faz ideia. Lá na nossa igreja que nós vimos, as pessoas dizem, eu quero ir na tua igreja. Eu disse, tu vai? Que benção. Vou orar já, porque eu já sei que o inimigo vai se levantar. Sim. Porque a pessoa em si, ela não tem força, porque ela não sabe como é o mundo espiritual. Quando uma pessoa diz, eu vou na igreja, a luta que é, a batalha que é, porque move o mundo espiritual. E o mundo espiritual quer que tu se converta, quer que tu ouva a palavra para te se libertar não do quer. engano desse mundo aí que nós vivemos no quer, dia a dia. Não quer. Então, nós, como verdadeiros homens de Deus, nós temos que saber aproveitar cada dia, cada culto, para tentar passar para aquela pessoa que está pela primeira vez, principalmente, ou aqueles que estão na igreja, é ficar firme em todos os momentos. Nós passamos agora 3 anos já de pandemia. Sim. É ou não é? Sim. E olha quantas pessoas se afastaram do evangelho e não conseguiram mais ter força para vir. Verdade. Porque caíram na lábia de quem? Do Satanás. Não pode ir para a igreja, mas no mercado podia, pastor. Deixar de comer e o alimento espiritual, por que não ia? Que se na igreja tu não ia botar a mão em nada, e no mercado tu bota a mão em tudo quanto é coisa. E ninguém morreu tanto como diziam que morrer. Morreu quem Deus quis, infelizmente. Sim, acontece. Tu acha que alguém tem, um vírus tem mais poder do que... a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus ninguém morre. Verdade. Quem morreu porque Deus permitiu. Agora eu digo assim, por que nós não temos que confiar como deveríamos? Sim. Temos que confiar em Deus. E priorizar palavra, Ele, né? E a palavra de Deus, livro de Josué, ele fala ali sobre quando Moisés morre, o sucessor seria Josué. Sim. E aí começa no capítulo 1, no versículo 1 até o 10, é somente Deus dizendo para Josué, falando para ele, olha, seja forte, seja corajoso, não tema, não te espante, eu estou contigo, né? por onde quer que você andar. E é isso que o crente, pastor, ele tem que crer que Deus é com ele. É isso. Ele não pode deixar dúvida. Muitas vezes as pessoas não enfrentam as lutas porque teme que se Deus não é com eles. Tu tem que, primeira coisa, crer e confiar que Deus é contigo. Deus é comigo. Tu não vai para a batalha com dúvida. Tu tem que ir para a batalha com a certeza que Deus está à frente. É isso. E não pode deixar uma cerca de dúvida. Porque Deus ama aquele que crê, aquele que confia, aquele que tem certeza daquilo que está sendo feito. Assim, eu vou lá, vou colocar Deus à frente. Eu vou executar tal coisa, que Deus vai à frente. Uau. Sempre em oração, sempre em comunhão. Eu até falo lá no povo de Deus, que muitas vezes no dia a dia a correria é tanto que as pessoas esquecem até de agradecer o almoço, o café da tarde, o café da manhã. E é uma das coisas que a gente deve fazer todo santo dia. Sentou para comer, o que tu vai fazer? Nós somos animais? Nós não somos animais. Verdade. Nós sabemos que nós temos um Deus vivo. E nós temos que agradecer. O que Jesus fez no Pai Nosso? Pão aí nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Sim. Ele não dá o pão nosso de cada dia para nós? Sim. E que nós, como meros cristãos, nós devemos que agradecer todo dia. É uma vida de gratidão, ela realmente faz você tirar os olhos das aflições, né? Pastor, posso relatar um negócio Claro. para o senhor e para todos que estão vindo? Testemunho, tá, pastor? Sim. Eu conheci um senhor, que ele era dono de um engenho de arroz, não vou divulgar o nome, porque hoje nem existe mais esse engenho. Tá. Só para você ter certeza como é importante tu agradecer o pão e pedir para Deus consagrar a tua comida. O arroz que era envasado e pacotado, tudo, era tudo oferecido às entidades. Não vou falar, mas às entidades, os demônios. Tá. Aí eu digo para você come uma coisa e não pede para Deus abençoar nada. Daqui a pouco tá com dor aqui, tá com problema aqui porque tu tá comendo uma coisa que foi oferecida consagrado às coisas ruins aí desse mundo. Sim. Aí eu digo para você, nós como verdadeiro cristão, aproveitar esse programa maravilhoso e dizer para você, agradeça o pão que você está comendo, porque você não sabe quem é que está fazendo. Tu não sabe para quem está sendo ofertado aqui dali, oferecido, para que aqui dali ferva. Você muitas vezes está comendo um arroz, como eu estou falando, que testemunho de quem era dono de um engenho de arroz, que era meu amigo, trabalhei com ele, e o engenho de arroz dele era oferecido, ele mandava bater os tambores lá, o pai de santo lá mandava, vai lá, mata um cabrito, mata um bode que eu vou, no instantinho, aparecer arroz no engenho dele para ele executar e fazer. Eu digo para ti que isso é conhecimento, isso é vivenciando a Cristo e ouvir os testemunhos das pessoas. Pastor, quão é importante a pessoa agradecer e pedir para Deus consagrar o que vai comer. Aí eu vou numa lanchonete, a gente tem vergonha,
Aquele que pode tiver ter vergonha de Jesus, tá lascado, irmão. Jamais. Ô, chegou lá, meu Deus, abençoe esse lanchinho da tarde, esse almoço que nós vamos comer. Pai, coloca o teu poder, consagra e abençoa, que vai ser bênção para ti. É isso. Que sirva de força, ânimo, saúde. Uau, muito Queria bom. aproveitar essas vezes. Muito bom, muito bom. Gente, já ficou a mensagem aí do pastor Glauco para você, né? O nosso programa já está chegando ao fim. Eu sei que hoje foi muito bom, sei que Deus falou no seu coração e tudo que foi falado aqui é realmente para você ouvir e colocar em prática, né? Que esse testemunho poderoso do pastor Glauco, que possa realmente entrar na sua vida, no seu coração, que você possa escutar com muita clareza a voz de Deus para você. Amém. Quem sabe muitas coisas vocês têm passado também, mas o Senhor, o mesmo Deus que operou na vida do pastor Glauco, que operou na minha vida, Ele é o Deus que pode operar na sua também. Basta você deixar Ele fazer. Então, como sempre nós acabamos aqui o programa, lembrando vocês que o programa reprisa no sábado às 11 horas e no domingo às 6 horas da tarde. Gente, não se esqueçam de avançar sempre, desistir nunca e retroceder jamais. Que Deus abençoe você. Um beijão no coração. Tchau!